Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um problema recorrente nas pesquisas, artigos acadêmicos, que está relacionado ao plágio. O plágio é uma postura antiética, imoral e que os pesquisadores muitas vezes cometem por ignorância, ou seja, por não conhecer as normas acadêmicas e muitas vezes por má fé. O que é um plágio? Um plágio é se apossar, é copiar de maneira indevida ideias, partes de uma ideia de outros autores como se fossem sua. O que pode ser evitado? O que pode ser feito para ser evitado o plágio? O plágio se combate com informação, transparência. Informação no sentido dos pesquisadores, dos estudantes, lerem o que é uma má conduta ética, ou seja, qual o impacto da má conduta ética nas pesquisas acadêmicas e também através de materiais, de ações que cada vez mais coíbem o plágio. Exemplos disso são os softwares anti-plágio. Uma questão importante para a pesquisa acadêmica é relacionado ao tipo de plágio. O plágio pode ser direto e o plágio pode ser indireto. Como coibir o plágio? Através dos detectores de plágio e através das boas referências, ou seja, o pesquisador identificando a referência. Exemplo, um pesquisador copiou um trecho de um trabalho acadêmico. O que deve constar no texto? O sobrenome do autor, a página e o ano dessa publicação. Mas se ele tentou explicar a ideia do autor com as suas palavras, tentou explicar as palavras do autor mediante suas reflexões, suas ponderações, ou seja, ele não copiou stricto sensu o que o autor falou. O que deve ser feito? Isso é a chamada citação indireta. Então ele deve constar o quê? O sobrenome do autor e o ano de publicação. Por que não as páginas? Porque ele não copiou uma página específica. Ele utilizou a ideia do autor. Nas nossas próximas transparências, vocês vão ter oportunidade de observar com maior acuidade, com maior transparência, a importância de um bom procedimento ético num trabalho científico. O bom pesquisador deve cada vez mais primar pela ética científica. Nunca se esqueçam disso. O bom pesquisador deve primar pela ética científica. Nas nossas próximas videoaulas, iremos continuar abordando aspectos da estrutura de um trabalho científico. Até lá!